temos os nossos colaboradores aí, né? O Oscar e o Valério estão aí. Eu quero agradecê-los, né, de antemão a presença. E é importante falar para o nosso público que está aqui que nós estamos em 3 fuso horários, né? Então, nós temos o fuso horário da Colômbia e temos o fuso horário do Reino Unido e o nosso, para fazermos a defesa de mestrado do Gabriel, cujo título é Utilização Topológica de Estruturas Planas Compostas por Materiais Enrijecidos, incluindo resistências mecânicas distintas à tração e à compressão, uma abordagem geometricamente não linear. Então, a gente começa, Gabriel, com esse exame de defesa de mestrado, com a sua apresentação. Na sequência, a gente passa para a fase de arguição, onde eu vou passar primeiro a palavra para o professor Oscar, que participou do exame de qualificação mestrado, né, alguns meses atrás, e na sequência eu passo a palavra para o professor Valério. Após as arguições, a gente faz uma deliberação, uma sessão fechada, e na sequência a gente tem uma resposta, né, o resultado. Então, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos. Apenas confirmando mais uma vez, professores Valério e Oscar estão vendo bem a tela, estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Perfeito. Qualquer problema, por favor, me avisem. Qualquer problema de internet. Eu estou ouvindo bem. Eu não estou ouvindo bem o Edson. Normal. Você sim. Tudo bem. Não, tá, tudo bem. Mas qualquer problema depois, quando for fazer a arguição com a coisa, o senhor avisa que a gente dá um jeito aqui, troca o microfone. Mas o senhor está me ouvindo bem? Perfeito, então. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Neves Queiroz, sou orientado pelo professor Edson Leonel. Irei apresentar meu trabalho, intitulado Otimização Topológica de Estruturas Planas, compostas por materiais enrijecidos, incluindo resistências mecânicas distintas à tração e à compressão, uma abordagem geometricamente não linear. Gostaria mais uma vez de agradecer aos professores membros da banca, professores Oscar, Valério, ao professor Edson pela orientação, ao público que veio gentilmente assistir minha apresentação. Então, no contexto atual da engenharia de estruturas, surgem alguns desafios, como o projeto de estruturas cada vez mais complexas, considerando demandas crescentes em prol da sustentabilidade e também limitações financeiras. Nesse cenário, surge o questionamento de como projetar estruturas de uma forma mais eficiente. Para isso, uma possibilidade é o uso da otimização estrutural, que visa projetar estruturas com menor quantidade de material, mas ainda de forma a respeitar as limitações de projeto. Outra alternativa é o uso de materiais compósitos, que visam combinar diferentes materiais de forma a aproveitar as vantagens de cada um. Esses materiais podem apresentar comportamento complexo, incluindo a anisotropia. E uma área que tem se desenvolvido bastante nos últimos anos, que envolve o uso de materiais compósitos com possibilidade de otimização, é a manufatura aditiva para a concepção de diversas formas e estruturas. Além disso, mais especificamente no contexto de estruturas complexas, tem-se cada vez mais importância dos métodos numéricos em detrimento das soluções analíticas, especialmente quando não linearidades ocorrem, como é o caso da não linearidade geométrica, marcada pelo equilíbrio na configuração deslocada da estrutura. Então, nesse contexto, uma ferramenta de otimização estrutural capaz de simular materiais compósitos pelo uso dos métodos numéricos é a otimização topológica, que apresenta aplicações em diversas áreas da engenharia, incluindo engenharia civil, aeronáutica, mecânica, naval, e outras indústrias como a indústria esportiva, além de aplicações biomédicas, por exemplo. Então, a otimização estrutural é dividida em 3 grandes grupos. No primeiro, a dimensional paramétrica, variam-se parâmetros da estrutura, como a área da seção transversal das barras de uma treliça, por exemplo. Na otimização de forma, varia-se a geometria da estrutura, como as posições dos nós em uma treliça. E, por fim, a otimização topológica é mais complexa, envolve adição ou remoção de elementos de uma estrutura até atingir a topologia ótima. E esse é o foco do nosso trabalho, buscando então distribuição ótima de material no domínio de projeto, mas ainda de forma a respeitar as condições de vinculação e carregamento. Falando agora um pouco sobre o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Edson Leonel, no Departamento de Estruturas. O primeiro trabalho foi de Vitório Júnior, em 2014, que realizou um acoplamento entre o método dos elementos de contorno e o método Level 7. No método Level 7, como mostrado nesta figura, tem-se uma função Level 7, na qual uma curva de nível define o contorno da estrutura. Esse acoplamento também foi feito por Oliveira, em 2017, que utilizou funções B-splines para o processo de otimização topológica. Porém, um avanço significativo foi obtido por Oliveira, Andrade e Leonel, que em vez do método dos elementos de contorno, utilizaram a abordagem isogeométrica, utilizando funções NURBS para aproximação tanto do contorno quanto dos campos mecânicos da estrutura, o que representa um cálculo mais preciso das grandezas. Esse acoplamento também foi realizado por Alves e mais recentemente por Guimarães, sendo que essa autora utilizou
uma abordagem de fibras proposta por Rodrigues Neto e Leonel, em 2019. Então, observou a influência do posicionamento de fibras longas sobre a flexibilidade de estruturas. Uma outra vertente, desenvolvida por Paulino e no subsequente artigo de Paulino e Leonel, envolve o uso do método dos elementos finitos posicional, o qual permite a comparação entre soluções obtidas por análises lineares e não lineares. Então, nesse trabalho, o foco será no uso do MEF posicional com o reforço de fibras no material para a possibilidade de extensão dos trabalhos do grupo de pesquisa. Temos como objetivo geral o estudo da otimização topológica de estruturas planas, compostas por materiais enrijecidos, considerando a não linearidade geométrica, e, por fim, a extensão da formulação desenvolvida para abranger materiais com diferentes resistências à tração e à compressão. Para atingir esse objetivo geral, tem-se como objetivos específicos estudar uma formulação de otimização topológica com efeitos não lineares, incorporar fibras à formulação, verificar a influência da presença e da quantidade de fibras sobre os resultados, comparar dois métodos de otimização topológica e incorporar um critério de resistência anisotrópico. Com base nesse cenário, pode-se dizer também que esse trabalho visa formar o aluno em diferentes contextos dentro da otimização topológica. E para que estudar esse assunto? Segundo um relatório recente da UNEP, apenas a produção de materiais de construção civil foi responsável por 7,9% das emissões globais de dióxido de carbono em 2022, correspondendo a uma pegada significativa de carbono, o que leva ao fato da otimização topológica ser uma ferramenta importante para a concepção de estruturas mais leves e sustentáveis. Ainda nesse contexto, o enrijecimento proporciona maior resistência e ductilidade às estruturas, enquanto a adoção de diferentes tensões admissíveis proporciona a formulação maior abrangência, incluindo diferentes materiais comumente usados no contexto de engenharia estrutural. Além disso, em relação às análises não lineares, são marcadas principalmente pela ocorrência de grandes deslocamentos, obtendo diferentes topologias em soluções lineares e não lineares, principalmente quando efeitos de snap-through ocorrem. Em relação à metodologia, parte-se do domínio inicial visando a resolução do problema de valor de contorno elástico. Como será utilizado o método dos elementos finitos, o domínio discretizado por uma malha de domínio, composta por elementos triangulares, com 10 nós e aproximação cúbica, e fibras representadas por elementos unidimensionais de aproximação linear. Para a solução do problema discreto, utiliza-se o método dos elementos finitos posicional, que incorpora naturalmente a não linearidade geométrica ao problema. E, finalmente, o resultado da otimização topológica é obtido pelos métodos ESO e SIMP, discutidos na sequência. Além disso, a incorporação das diferentes tensões admissíveis é feita por meio do critério de resistência de Tsai-Wu. Em relação ao MEF posicional, a ideia principal é escrever as grandezas, em especial energia de deformação, apenas em função das posições nodais atuais. Essa ideia foi proposta inicialmente por Shabana e por Bonnet e colaboradores, e posteriormente desenvolvido por Koda e Koda e Grieco. Tem-se aqui, então, o funcional de energia mecânica total nas parcelas de energia de deformação, do potencial das forças externas e da energia cinética que anula para o caso de problemas estáticos. Então temos aqui um corpo em sua configuração indeformada, com coordenadas de um ponto A, x1 e x2, e coordenadas finais ou atuais, y1 e y2. Essa deformação pode ser descrita por uma função mudança de configuração, em função das posições iniciais, atuais e dos deslocamentos, e o seu gradiente é de interesse para a definição de algumas grandezas, como o alongamento à direita de Cauchy-Green e a deformação de Green-Lagrange. Essa deformação é dita objetiva, pois não registra deformações no caso de movimento de corpo rígido, diferentemente da deformação infinitesimal dada por Epsilon. Neste trabalho, utiliza-se, então, um modelo constitutivo hiperelástico de Savinov-Kirchhoff, cuja energia específica de deformação é dada por essa expressão, a partir da qual é possível obter o tensor constitutivo elástico de quarta ordem e a tensão de Piola-Kirchhoff de segunda espécie. Essa tensão é uma medida lagrangiana, porém o seu significado físico não é tão intuitivo, sendo de interesse, portanto, definir a tensão de Cauchy em função dessa tensão. Em relação à técnica de solução, inicialmente discretiza-se o domínio, sendo que as grandezas nodais são indicadas por letras maiúsculas, e escreve-se o princípio da estacionalidade da energia mecânica. Neste caso, observa-se que uma variação da posição atual pode ser entendida como um deslocamento virtual arbitrário, que, portanto, pode ser removido da equação, resultando em balanço entre as forças internas e externas. Então, introduz-se um vetor de desbalançamento mecânico G, que é nulo quando o equilíbrio é satisfeito, porém, para uma solução tentativa diferente do equilíbrio, esse vetor perde a nulidade. Então, a ideia consiste em expandir esse vetor na vizinhança da posição tentativa, considerar apenas aproximações lineares, obtendo, então, um sistema linear cuja solução fornece a correção da posição tentativa e a matriz é a matriz hessiana ou rigidez tangente. Diz então que a técnica de Newton-Raphson consiste em partir de uma das coordenadas iniciais, determinar as grandezas de interesse,
atualizar as posições e o processo repetido até que uma tolerância pré-estabelecida seja respeitada. Resta, então, determinar as grandezas em função das posições nodais, bem como as expressões da força interna da matriz hessiana. Tem-se aqui novamente o princípio da estacionalidade, escrito na forma fraca lagrangiana, em que todos os termos apresentam uma variação da posição, exceto o primeiro, porém pode-se mostrar que, mesmo no primeiro caso, pode-se escrever em função de uma variação da posição. Temos agora um elemento finito em sua configuração inicial e após a deformação, e esse processo agora pode ser decomposto utilizando um mapeamento posicional realizado por meio de um sistema de coordenadas adimensionais xi1 e xi2. Então, a função mudança de configuração e o seu gradiente podem ser decompostos, resultando na nova escrita da deformação de Guin-Lagrange. Podem ser também escritas as coordenadas de cada elemento em função das funções de forma. E, finalmente, tem essa expressão da força interna, dada pela derivada da energia de deformação em relação às posições, e, semelhantemente, a matriz hessiana pela segunda derivada em relação às deformações. As posições, perdão. Como essas grandezas são realizadas via mapeamento, pode-se reescrever essas integrais, utilizando o J0, que é o jacobiano da transformação, e sendo o domínio triangular, pode-se utilizar a quadratura de Hammer para aproximar as integrações. Em relação às fibras, utiliza-se uma estratégia de embutimento proposta por Sampaio, Pacola e Coda, e o modelo constitutivo é o Savannah-Kirchhoff unidimensional, sendo aqui o modo de elasticidade da fibra e a chapéu, a deformação de Guin-Lagrange unidimensional. Isso aqui, um elemento de fibra antes e depois da deformação, bem como os comprimentos inicial e final, dados em função das coordenadas nodais. Temos aqui a expressão da tensão de Euler-Kirchhoff de segunda espécie, da tensão de Cauchy, do modo de elasticidade, bem como da deformação de Guin-Lagrange unidimensional e da energia de deformação total das fibras. Semelhantemente ao slide anterior, temos as expressões da força interna da matriz hessiana como funções das derivadas da energia de deformação, e a contribuição das fibras para o sistema global é feita adicionando as parcelas de energia de deformação da matriz e das fibras, sendo que a estratégia de embutimento consiste justamente em escrever as coordenadas dos nós das fibras em função das coordenadas dos nós dos elementos finitos, planos. Tem-se aqui as expressões finais da força interna da matriz hessiana, e essa estratégia apresenta algumas vantagens, como não aumentar o número de graus de liberdade do sistema de equações, nem requerer a correspondência entre os nós das fibras e da matriz. Tem-se aqui um primeiro exemplo de verificação, foi simulado por Ramos, e consiste em uma chapa submetida a uma força distribuída e reforçada por duas fibras horizontais longas. Então, para avaliar o efeito de uma comparação entre análise em pequenos e grandes deslocamentos, são utilizadas duas intensidades de carga, e para menor intensidade, verifica-se que a relação entre os deslocamentos verticais na extremidade livre e o carregamento distribuído é linear, diferentemente da maior carga, onde é visível o efeito da não linearidade geométrica. Além disso, pode-se notar visivelmente o efeito do enrijecimento sobre a redução dos deslocamentos verticais e também que houve uma boa correspondência entre as soluções do presente trabalho e da referência utilizada. Falando agora um pouco sobre os métodos de otimização topológica, inicialmente foram desenvolvidos métodos referentes a domínios discretos, principalmente treliças, e o primeiro trabalho foi o de Michel, que estudou sistemas de curvas, segundo as quais seria possível posicionar as barras de uma treliça de forma que a estrutura fosse considerada ótima. Posteriormente, com o advento dos computadores, dos métodos numéricos, foram desenvolvidos métodos para domínios contínuos, sendo o primeiro o de homogeneização, proposto por Benson e Kikuchi, consistindo na distribuição periódica de células unitárias do domínio com furos de dimensão variável, sendo possível simular um material poroso. Então, Benson introduziu o método SIMP, que é um método baseado em gradiente, utiliza a densidade de cada elemento finito como uma variável contínua, entre 0, que representa o material vazio, e 1, que é o material sólido. Algumas abordagens heurísticas também foram desenvolvidas, como o método ESO, que é baseado em princípios evolucionários. Ele é classificado como hard kill, pois remove os elementos da estrutura, mas não permite sua reinserção após esse processo, sendo por isso bastante sujeito à ocorrência de instabilidades numéricas. Para contornar esse problema, foram propostos métodos como o BESO, o CESO, e no caso do BESO, ele permite justamente a reinserção de elementos na análise. Outros métodos foram desenvolvidos, como o método Level 7, que é baseado na evolução de uma função Level 7, na qual uma curva de nível define o contorno da estrutura, sendo bastante adequado para o acoplamento com o MEC, como feito pelo grupo de pesquisa do professor Edson. Além disso, outros métodos que não são aqui detalhados são, por exemplo, o método das barras ou componentes morfáveis móveis e métodos baseados no conceito de derivadas topológicas. Nesse trabalho, são utilizados os métodos ESO e SIMP, que são adequados para o uso com o MEF,
porém são sujeitos a instabilidades numéricas, como o tabuleiro de xadrez, com alternância de elementos sólidos e vazios, além de dependência de malha e do problema de mínimos locais. Um pouco sobre o ESO, o Evolutionary Structure Optimization, é um método heurístico baseado na remoção progressiva de elementos do domínio, com base em um critério de remoção, por exemplo, a tensão de von Mises. Então, feita a análise pelo MEF posicional, calcula-se a tensão em cada elemento finito, e essa tensão é comparada com a tensão máxima. Se essa razão for igual ou inferior a uma razão de rejeição, o elemento é removido da análise, o que significa que sua rigidez é multiplicada por um valor muito pequeno. Esse processo é repetido até que seja atingido um estado de equilíbrio, quando então a razão de rejeição é incrementada. E que mostra-se uma ilustração do método ESO, partindo do domínio inicial totalmente sólido e removendo progressivamente até que o volume final estabelecido seja atingido. Por outro lado, o método SIMP, Solid Isotropic Material with Penalization, é um método que exige a avaliação do gradiente da função objetiva, também chamado de sensibilidade, e esse método define um problema de minimização da flexibilidade dada pelo trabalho das forças externas. Além disso, esse método realiza uma interpolação de material, associando a cada elemento finito um valor de densidade constante. E essa densidade é penalizada para realizar a interpolação do tensor constitutivo elástico a partir do tensor do material sólido. E aqui é possível escrever volume de material somente em função das densidades. Para resolver o problema, utiliza-se o método adjunto, adicionando uma parcela nula à função objetivo com o multiplicador de Lagrange lambda, que é a solução do chamado sistema adjunto. Com isso, determina-se a sensibilidade da função objetivo e resta a pergunta de como eu atualizo as densidades a partir dessa derivada. Existem alguns métodos na literatura, como o critério de otimalidade, o método das assíntotas móveis e método de programação sequencial linear e quadrática, sendo neste trabalho adotada a primeira técnica, que também foi feita por Paulino. Aqui, mostra-se também uma ilustração do método SIMP. Nesse caso, parte-se de um material com densidades intermediárias e o material é redistribuído ao longo das iterações até atingir a configuração ótima. Em relação ao critério de otimalidade, na configuração ótima define-se o multiplicador de Lagrange lambda, porém, nós não conhecemos a configuração ótima. Portanto, arbitramos inicialmente um parâmetro B, que dita a evolução da atualização das densidades em cada iteração, sendo zeta e eta parâmetros de controle. Atualizadas as densidades, verifica-se se a restrição de volume é atendida, e então um método da bissecção é empregado para a determinação do valor do multiplicador de Lagrange lambda. E esse processo é repetido até que a diferença entre as densidades entre duas iterações consecutivas seja suficientemente pequena. Outro aspecto de interesse de ser comentado é o filtro de sensibilidade, introduzido por Sigmund para atenuar o problema de tabuleiro de xadrez. E esse filtro realiza uma média ponderada das densidades na vizinhança de um elemento finito em questão. Então temos aqui um exemplo simulado sem o uso do filtro, em que nota-se claramente a ocorrência do problema de tabuleiro de xadrez, e o mesmo problema simulado com o filtro, resultando em uma solução muito mais suave. Em relação às instabilidades numéricas, são características de problemas envolvendo grandes deslocamentos e são provocadas pela distorção excessiva de elementos de densidades baixas ou intermediárias submetidos a grandes deformações, o que leva à ocorrência de instabilidades numéricas, problemas de convergência do método de Newton-Raphson. Então, temos aqui um exemplo de uma estrutura com elementos ativos e removidos, sendo elementos removidos ou de baixa densidade, e a técnica utilizada neste trabalho foi obtida de Bull, Pedersen e Sigmund e consiste em remover do critério de convergência os nós rodeados apenas por elementos vazios, já que esses nós não importam para análise mecânica. Além disso, para as fibras, deseja-se que cada fibra contém o mesmo modo de elasticidade do elemento finito ao qual mesma densidade do elemento finito ao qual ela pertence. Então, subdivide-se cada fibra de modo que cada parte dessa fibra seja referente a apenas um elemento finito. Tem-se então, finalmente, a sensibilidade atualizada com a contribuição da matriz e das fibras. Tem-se aqui, agora, exemplos de otimização topológica. Inicialmente foram considerados materiais isotrópicos e com mesmas resistências à tração e à compressão. Esse exemplo consiste em uma chapa tracionada, simulada por Paulino, e que apresenta um volume-alvo de 30% do volume inicial. Observa-se aqui, então, uma comparação entre a otimização pelos métodos ESO e SIMP, sendo que o método SIMP converge mais rapidamente do que o método ESO, o que é corroborado pelo número de iterações bem inferior ao desse método. Além disso, o método SIMP foi capaz de reduzir mais a flexibilidade do que o outro método
em função justamente do problema de minimização definido por esse método. Verifica-se que os resultados são correspondentes entre dois métodos, também, assim como com os resultados da literatura. Tem-se mais um exemplo simulado por Paulino, consistindo em uma chapa sob flexão com volume alvo de 20% do volume inicial. Nesse caso, para o método simples, compara-se as abordagens com e sem filtro, sendo aqui HM o comprimento característico da malha. Então, tem-se o método ESO, mais uma vez removendo progressivamente os elementos até atingir o volume final de 20%. E, por outro lado, o método simples, observa-se a diferença entre as soluções com e sem filtro, com a última solução sendo mais suave do que a primeira. Mais uma vez, os resultados apresentam boa correspondência com a literatura. Bom, agora temos novamente o problema da chapa tracionada, porém considerando o enrijecimento com fibras. E na tentativa de visualizar melhor o efeito do enrijecimento, foi utilizado o material com modo de elasticidade penalizado. Consideram-se duas situações. Primeiro, fibras aleatoriamente distribuídas e orientadas ao longo do domínio, e também fibras longas e de maior diâmetro, posicionadas segundo a direção das tensões principais. Devido à simplicidade desse exemplo, foi aqui apresentado apenas o resultado do método ESO. Então, considerando primeiramente as fibras aleatoriamente distribuídas, foram consideradas para cada teor de fibra 5 simulações e realizada a média. Observe-se que há uma variabilidade significativa dos valores de flexibilidade, o que uma variação significativa justamente pelo fato de a geração das fibras ser aleatória, resultando em volumes finais e flexibilidade finais diferentes. Observa-se que há uma tendência de redução da flexibilidade em função do enrijecimento, porém, analisando as diferenças relativas percentuais, nota-se que essa variação é muito pequena, não sendo significativa do ponto de vista estatístico. Mostra-se aqui, agora, uma comparação entre as tensões e a forma das estruturas para o material homogêneo, com 1% de fibras, 10% e 20%, não havendo mais uma vez diferenças significativas. Por outro lado, para as fibras longas na direção diagonal, observa uma redução da flexibilidade ainda pequena, mas maior do que no caso anterior, sendo mais significativa, além de uma pequena redução das tensões e de algumas alterações na forma da estrutura otimizada. Para considerar um exemplo com grandes deslocamentos, simula-se um exemplo realizado por Bull, Pedersen e Sigmund, que consiste em uma chapa engastada, solicitada na extremidade livre, com uma força de intensidade crescente e um volume final de 50% do inicial. Foram simulados com os métodos ESO e SIMP, porém, o método ESO não foi capaz de obter a configuração ótima para as maiores cargas, devido à formação de elementos isolados que sofreram instabilidades, levando à falta de convergência do algoritmo. Então, são apresentados aqui apenas os resultados do SIMP. Observe-se que com o aumento da carga, a solução que antes era praticamente simétrica, se torna cada vez mais assimétrica em relação ao seu eixo. Contudo, para as duas maiores cargas, o algoritmo de otimização não convergiu totalmente, devido à oscilação das densidades de um conjunto de elementos finitos. Foram feitos testes e chegou-se à conclusão de que, embora o critério de otimalidade seja eficiente para análises lineares, ele não é tão eficiente assim para análises envolvendo não linearidades. Porém, não foi só esse problema que foi encontrado. Não foi possível aumentar a força aplicada para além de 84 kN, como feito na referência estudada. Isso porque houve instabilidades numéricas pela distorção excessiva dos elementos. E nesse caso foram feitos diversos testes para tentar resolver aplicações de outros filtros, porém chegou-se mais uma vez à conclusão de que a relaxação do critério de convergência sozinha não é capaz de lidar totalmente com as instabilidades numéricas. Então, mostra aqui uma comparação com a referência, sendo que para a mesma força houve diferença na solução devido à aplicação de outro método de otimização, que no caso foi o método das assíntotas móveis. Além disso, mostra-se a estrutura com maior carga que foi simulada pelos autores. Bom, tem-se agora uma comparação entre as soluções não lineares e lineares, e mais uma vez, apesar da assimetria das soluções não lineares, as soluções lineares são todas simétricas e correspondentes entre si. Em relação à flexibilidade mostrada aqui à esquerda e aqui à direita, os valores não lineares foram todos inferiores aos lineares, exceto para a última configuração, justamente pela falta de convergência dessa solução, que na verdade não representa uma solução ótima. Bom, tem-se o mesmo exemplo, porém considerando o enrijecimento por fibras, localizadas na parte próximas às bordas inferior e superior da estrutura. Então, tem-se uma comparação entre as estruturas reforçadas e homogêneas, e observa-se que, nesse caso,
o reforço proporciona uma maior assimetria, inclusive para cargas de menor intensidade do que as estruturas homogêneas. E neste caso, observe-se que a redução da flexibilidade foi mais significativa do que nos exemplos anteriores, com reduções da ordem de 15%. Bom, até agora foram discutidos materiais com mesmas resistências à tração e à compressão, e agora será introduzido o critério anisotrópico de Tsai-Wu. Ele é muito utilizado para materiais compostos, que frequentemente apresentam comportamento anisotrópico, inclusive diferentes resistências à tração e à compressão. A expressão geral desse critério é dada em função de uma grandeza adimensional denominada tensão equivalente de Tsai-Wu, que é sempre menor ou igual a 1. No caso de materiais isotrópicos com diferentes resistências à tração e à compressão, tal como concreto, que é bastante empregado na engenharia civil, a expressão é reduzida para esta fórmula mostrada, em função dos invariantes de tensão, sendo aqui ao lado exibida uma comparação entre os critérios de Tsai-Wu e de von Mises. Em relação à inserção desse método na otimização topológica, para o método ESO, essa inserção é relativamente direta, bastando alterar o critério de remoção dos elementos. A princípio, é intuitivo pensar em adotar a tensão equivalente como critério de retirada em vez da tensão de von Mises, como mostrado nesta fórmula aqui abaixo, porém essa estratégia resulta em uma penalização severa das regiões mais seguras da estrutura, resultando em soluções que são dependentes da carga, inclusive estruturas degeneradas, como esta mostrada na figura. Para resolver esse problema, Grunwald e Raptica introduziram a abordagem de fator de segurança, que permite maximizar a carga de falha, realizando uma penalização equivalente para solicitações de tração e compressão, dado uma mesma violação do critério nas duas situações. Então, essa abordagem consiste em escrever o estado de tensões correspondente à falha em função do estado de tensões atuante, e essa relação é dada pelo fator de segurança, que é a solução dessa equação quadrática mostrada. O inverso do fator de segurança fornece o índice de falha, psi, que é usado no critério de remoção de elementos do ESO. Embora a abordagem do método ESO seja relativamente intuitiva, a implementação no SIMP, segundo a abordagem usada nesse trabalho, foi um pouco mais complexa, envolvendo a formulação de uma otimização multi-objetivo, que resulta em uma função objetivo modificada com parcelas da flexibilidade e de uma grandeza que é função do índice de falha, sendo usadas, por exemplo, o índice de falha máximo ou o desvio padrão dos índices de falha. Nesse caso, W1 e W2 são os pesos da otimização e μ é um parâmetro de correção dimensional. Bom, como estamos lidando com tensões na otimização, é importante falar sobre o problema da singularidade, que ocorre na otimização topológica com restrição ou minimização de tensão. E esse problema faz com que o mínimo global esteja situado em uma região degenerada do espaço de projeto que não pode ser alcançado pelos métodos tradicionais. Por isso, são propostas algumas abordagens, como relaxações, e aqui é mostrada uma comparação entre soluções com e sem relaxação, sendo que a solução sem relaxação há uma grande quantidade de elementos com densidades intermediárias que não convergiram nem para o material sólido, nem para o material vazio. Bom, e esse problema ocorre justamente devido à penalização realizada sobre as tensões em função das tensões do material sólido. Para lidar com esse problema, foi utilizada a abordagem da relaxação epsilon, proposta por Duisink e Sigmund, os quais reescreveram uma restrição de tensão em função de um parâmetro epsilon pequeno, e reescrevendo essa expressão, obtém-se as tensões em qualquer ponto da estrutura em função da tensão do material sólido, utilizando apenas uma função f sigma, o que também é feito para o índice de falha de Tsai-Wu. Bom, então a primeira abordagem do método SIMP corresponde a minimizar a flexibilidade e o máximo índice de falha na estrutura. Então deseja que a estrutura esteja o menos solicitada possível. Então tem-se esta função objetiva, porém a função máximo não é diferenciável. Então foi utilizada uma aproximação dada pela norma P, que ocorre em função de um parâmetro P chapéu, que quando tende a infinito, a norma P tende ao valor máximo da estrutura. Então tem-se aqui uma reescrita da função objetivo, adicionando parcelas nulas, dadas por multiplicadores Lagrange, que são as soluções dos problemas adjuntos. Resolvendo esses problemas, tem-se a escrita final da sensibilidade da função objetivo modificada. Bom, uma outra abordagem envolve minimizar a flexibilidade e o desvio padrão dos índices de falha. Nesse caso, como estamos minimizando o desvio padrão, nós queremos que a estrutura seja solicitada aproximadamente em todos os pontos, mais ou menos da mesma forma. Tem-se esta função objetivo em função do desvio padrão
e da média dos índices de falha. De modo semelhante, tem-se aqui a sensibilidade e os problemas adjuntos. E o que resta? Resta determinar as derivadas do índice de falha e do desvio padrão em função das derivadas e das posições, o que resultou em expressões extensas sendo omitidas aqui por simplicidade. Temos aqui agora um exemplo de uma chapa com força cisalhante horizontal, simulado por Pereira, Fantillo e Barcelos. Nesse caso, tem o seu volume-alvo de 25% no inicial e uma tensão de compressão igual a 3 vezes a tensão de tração. Vale ressaltar que esses autores utilizaram uma abordagem diferente, eles realizaram uma restrição de tensão e utilizaram outro critério de resistência, sendo de Hagava, Cadel e E, que também permite a consideração de diferentes tensões admissíveis. Embora as formulações sejam distintas, é possível ao menos realizar uma comparação qualitativa com os resultados da referência. Então, pelo método ESO, embora as condições de contorno sejam todas simétricas, a solução resulta assimétrica, sendo observada uma diferença entre as regiões tracionada e comprimida, tanto na espessura quanto na angulação em relação ao eixo. E claro, como a formulação é diferente, resultou um resultado diferente da literatura. Nesse caso, avaliando os resultados do presente trabalho em relação à tensão equivalente, observa-se uma discrepância entre as regiões tracionada e comprimida, enquanto o índice de falha que foi usado para o critério de remoção de elementos é homogêneo ao longo de toda a estrutura, tal como esperado pela formulação. Temos aqui agora os resultados do método SIMP. Nesse caso, foram consideradas diferentes combinações dos pesos W1 e W2, justamente para ponderar diferentemente as funções objetivas consideradas. Então, tem-se uma diversidade de soluções encontradas. Neste primeiro caso, tem-se a minimização exclusiva da flexibilidade, resultando em uma estrutura simétrica. Por outro lado, ao aumentar o peso W2, a estrutura se torna cada vez mais assimétrica, até essa configuração, que corresponde à minimização exclusiva da norma P dos índices de falha. Então, nota-se uma diferença entre as soluções obtidas, sendo que para essas últimas soluções há uma faixa de elementos com alternância de elementos sólidos e vazios. Na outra abordagem, tem-se resultados semelhantes, porém diferenças no formato final. Então, mais uma vez, a assimetria cresce conforme aumentamos o valor do peso W2, até atingir a minimização exclusiva do desvio padrão. E nota-se que as soluções da segunda abordagem são mais suaves do que as soluções da primeira. É importante destacar mais uma vez que o algoritmo de otimização não convergiu totalmente, sendo responsável pela formação dessas regiões com densidades intermediárias, indicando que além das não linearidades, o critério de otimalidade não é eficiente para outros tipos de otimização topológica. Temos aqui que, embora haja aquela diversidade de soluções, para a primeira abordagem, a solução ótima, em termos tanto da norma P quanto da flexibilidade, é dada pela minimização exclusiva da flexibilidade, que é a solução simétrica. Isso não é intuitivo a princípio, pois não é o que desejávamos encontrar, porém é justificado pelo fato de as demais soluções não terem convergido totalmente, não representando, portanto, soluções ótimas. Para a segunda abordagem, por outro lado, foi possível construir uma fronteira simplificada de Pareto, em que todas essas soluções mostradas podem ser consideradas ótimas de acordo com as preferências do projetista. Bom, comparando aqui alguns resultados do método SIMP com o resultado do método ESO e da literatura, observe-se claramente a diferença entre as abordagens, podendo-se dizer que a que mais se aproximou da literatura foi a abordagem da minimização do desvio padrão, mesmo com algumas diferenças. E essa solução também foi a que conseguiu minimizar mais a flexibilidade e o índice de falha máximo na estrutura, sendo considerado, portanto, mais adequada neste exemplo. Finalmente, temos o mesmo exemplo da chapa engastada, porém, considerando agora uma tensão de compressão admissível igual a 2 vezes a tensão de tração. Também considera-se o enrijecimento com fibras aleatoriamente distribuídas e fibras longas próximas às bordas da estrutura. Foram utilizando apenas o método simples, por simplicidade, e considerando os pesos iguais, ambos a meio, tem-se a comparação entre a estrutura homogênea, reforçada por fibras curtas, e reforçada por fibras longas. Neste caso, a primeira abordagem resultou em soluções melhores do que a segunda, sendo possível observar que no segundo caso tem-se muitos elementos com densidades intermediárias, não sendo facilmente distinguido o contorno da estrutura, que é essencial para a sua fabricação. Além disso, nesse caso, nota-se que a presença de fibras curtas, diferentemente dos exemplos anteriores, provocou uma grande diferença do formato da estrutura em relação ao caso homogêneo, o que justamente ocorre pela abordagem de ser avaliada a tensão máxima, que provavelmente ocorreu no centro da estrutura. Bom, por outro lado, as fibras longas
puderam minimizar mais a flexibilidade e o índice de falha máxima na estrutura. Mais uma vez, o algoritmo de otimização não convergiu totalmente. Bom, finalmente, temos como conclusões que ambos os métodos de otimização são adequados para otimização em regime elástico linear, embora para a não linearidade geométrica, o método SIMP foi mais vantajoso do que o ESO, porque esse método ESO, sendo hard kill, não permite a reinserção de elementos na análise. Mesmo assim, houve problemas de convergência que indicaram a ineficiência tanto do critério de otimalidade quanto da relaxação do critério de convergência de Newton-Raphson, indicando a necessidade da adoção de outras técnicas em trabalhos futuros. Em relação ao reforço, no geral, com exceção do último exemplo mostrado, as fibras longas apresentaram maior efeito sobre a forma, a flexibilidade e as tensões da estrutura otimizada, e o critério de Saivu foi implementado com sucesso na formulação, sendo que o método ESO resultou numa formulação mais simples e intuitiva, e no método SIMP foi realizada uma otimização multi-objetiva com duas abordagens que resultaram em vantagens diferentes para cada exemplo. Com possibilidade de trabalhos futuros, tem-se a realização de otimização topológica com restrição de tensão, a incorporação de incertezas para melhorar a robustez da análise, além da realização de exemplos tridimensionais. Gostaria de agradecer mais uma vez aos professores membros da banca, ao professor Edson pela orientação do trabalho, a CAPES pelo apoio financeiro, a universidade por todo o apoio e a plateia que gentilmente veio prestigiar meu trabalho. Muito obrigado.